Sou um criador, vou curar as minhas feridas, venho já. Os partidos de esquerda, em nenhumas condições, nas condições do mundo hoje, se devem aliar a partidos de direita. A esquerda tem que se aliar com a esquerda. O céu caiu pelo buraco do ozono. Acorde sobressaltado. Um tiro à queima-roupa do sono. Que fazer com o céu nas mãos? Não haverá democratização do Estado se não houver democratização da sociedade. O céu pesa chumbo. As nuvens são de cimento. As estrelas são luzes de cabaré e felicidade. Onde as minhas putas lutam pela legalidade. Eu acho que o ex-presidente Lula é tanto parte do problema como parte da solução. Onde as minhas trans pedem respeito pelo que trazem no peito. Onde os meus jovens negros são mortos à sombra das estrelas, só porque querem vê-las. O socialismo é um nome, uma metáfora de uma sociedade justa. Eu costumo dizer que para mim o socialismo é democracia sem fé. Sou um criador, vou curar as minhas feridas, volto já. É uma frase que procura mostrar que as democracias realmente existentes são particularmente, ou parcialmente, pelo menos falsas. São truncadas. Não tem nada a ver com o ideal democrático da soberania popular e da deliberação dos cidadãos a que se sentem espelhados nos seus representantes e que, portanto, entre representados e representantes a distância será mínima. Pelo contrário, a distância hoje é máxima em muitas sociedades ditas democráticas. Por outro lado, a democracia é um ideal de deliberação e de soberania que não tem que estar confinado ao sistema político. Acontece que a democracia liberal foi sempre desenhada para poder aplicar-se exclusivamente ao sistema político e, portanto, não poder estender-se à família, às relações sociais, às empresas, às ruas, às comunidades, ao espaço público, às universidades, etc. E, portanto, a democracia é, de facto, uma ilha democrática num arquipélago de despotismos. Despotismos na família, despotismos na escola, na fábrica, na empresa, na rua. Tanta violência, tanta forma de brutalidade no sistema mundial. Portanto, exatamente quando a democracia não atua, precisamente porque grande parte das relações sociais estão fora do controle democrático e são, portanto, geridas por vontades antidemocráticas, as mais frágeis nessas áreas sociais, seja na família, seja na empresa, seja na rua, estão sujeitas a uma situação em que as suas aspirações de vida estão reféns de um direito de veto do mais poderoso. Muitas vezes a mulher é o direito de veto do homem, se chega à casa mal disposto, ou bêbado, ou por qualquer outra razão, e pode ser vítima de violência doméstica, por exemplo. É um exemplo. Portanto, os grupos sociais que estão sujeitos a um direito de veto dos mais poderosos, como por exemplo um jovem negro que vai na rua e é abordado pela polícia, pede-lhe uma identificação sem qualquer motivo, apenas pela sua cor de pele, digamos assim, ele está a ser sujeito a uma forma de fascismo social. Porquê é que é fascismo social? Não é fascismo político, porque esse foi um sistema político que se opôs à democracia, este convive com a democracia em todas as áreas onde a deliberação, a convivência e as relações sociais não são democráticas. Infelizmente, na grande parte das nossas sociedades, grande parte da população não vive realmente em relações sociais democráticas, com algum equilíbrio de poder e, portanto, vive, por vezes, em situações de poder despótico, ou seja, vive em situações de fascismo social. E é essa coexistência que eu penso caracteriza o tempo presente. Não me chateiem com distinções. A criação é diferente na arte, na ciência e na política. Ai, sim. E quem faz a distinção? Faz arte? Faz ciência ou faz política? Não se aplica. Jogo marcado, mal disfarçado. A arte, política e ciência, não há paciência. A distinção mata a criação. A vedação eletrificada para não deixar fugir a criação. Porquê é que o neoliberalismo, que desde os anos 80 tem vindo a tentar destruir os direitos sociais dos trabalhadores, tem vindo a tentar destruir o poder que o Estado tinha na redistribuição social, ao mesmo tempo se mostra muito adepto da democracia, e a democracia hoje é, de facto, numa das suas versões, e é uma das características do nosso tempo, a democracia é um instrumento do imperialismo. Destrói-se a Líbia para impor democracia, destrói-se o Iraque para impor democracia, destrói-se a Síria para impor democracia, destrói-se o Afeganistão para impor democracia, ou seja, a democracia que eu chamo de baixa intensidade, transformou-se num instrumento do imperialismo.
Não é essa a democracia pela qual nós lutamos, e isso é que é exatamente a característica do nosso tempo. São diferentes conceitos da democracia que dividem os campos democráticos, digamos assim, e nós temos que saber de que lado estamos. O campo democrático com o qual eu me identifico, que é uma luta da radicalização da democracia, da ampliação do campo democrático, democracia de alta intensidade, é aquela, efetivamente, que luta contra as formas de fascismo social na nossa sociedade e, portanto, procura ampliar o campo de liberação democrática para que o arquipélago do despotismo seja mais pequeno, gradualmente mais pequeno, e, idealmente, não exista. Não? E serei eu criador sem ser criativo à mistura? Criadora e criatura à mistura? Eu sou porque tu és, porque eu sou uma onda que precisa de outras ondas para fazer as marés. Cria, porra, mas não olhes para o céu. Se vives no inferno, considera o teu. Se vives na merda, porque há de lavar as mãos antes de cumprimentar a autoridade. Viva ao menos a fome com verdade. Não, é evidente que o capitalismo, isto é uma das grandes lições e que nós também colhemos desde o Fórum Social Mundial, desde muitas outras lutas no continente e no mundo. O capitalismo, ao contrário do que muitos de nós, eu próprio, que sou de formação marxista, tivemos que nos reinventar para mostrar que, efetivamente, o capitalismo nunca atua sozinho. Ele atua com colonialismo e atua com patriarcado, isto é, com racismo e com a violência contra as mulheres. Isto é, o capitalismo não é uma forma de dominação que seja capaz de conviver exclusivamente com o trabalho assalariado. Ele tem que desqualificar seres humanos, sejam os trabalhadores, sejam os jovens negros, as mulheres negras, sejam as mulheres em geral, e, portanto, o colonialismo não acabou, é um dos pontos do meu trabalho hoje, que, ao contrário do que a gente pensa, nós vivemos em sociedades coloniais com imaginários pós-coloniais. Porque o colonialismo não tem que ser apenas de ocupação territorial estrangeira, como aconteceu historicamente. Não é? Pode ser outras formas de colonialismo interno, colonialismo na forma de xenofobia, de racismo, de islamofobia, que existe hoje, obviamente. Se olhar bem, é muito simples também de alguma maneira explicar isto. O capitalismo no século XVI não tem nada a ver com o capitalismo do século XXI, mas a gente continua a falar de capitalismo no século XVI e no capitalismo do século XXI. Eu faço o mesmo para o colonialismo. O colonialismo histórico da ocupação territorial era uma forma. Ora, temos que analisar estas outras formas de colonialismo, porque há muita gente que vive na nossa sociedade sob o domínio de relações coloniais. A Casa Grande e a Senzala, obviamente. E, portanto, isso, em sociedades, sobretudo, que foram colonizadas historicamente pelo colonialismo histórico, ele continuou sob outras formas. Aliás, nos anos 60, sociólogos importantes deste país, como o Dom Pablo González Casanova, teorizaram a ideia do colonialismo interno. E é por isso que estas sociedades, no Brasil foi particularmente complicada, porque se criou, as elites conseguiram, através, aliás, de intelectuais, alguns deles bastante importantes, como Gilberto Freire, a ideia do mito da democracia racial. Porquê? Porque o capitalismo é mais difuso, é um tipo de... O colonialismo e o racismo no Brasil é diferente dos Estados Unidos, hoje já temos análises que mostram essas diferenças, mas como é mais insidioso, disfarça-se melhor. E, portanto, permitiu que, durante muito tempo, se criasse a ideia desse mito, que era um mito, não uma realidade da democracia racial. Foi preciso chegar ao século XXI, para o Brasil, muitas décadas depois da independência, chegar à conclusão de que realmente era uma sociedade racista e que, por isso, era preciso haver cotas, por exemplo, para a inclusão dos jovens nas universidades, porque não é nem toda a desigualdade no Brasil se justificava apenas pelas diferenças de classe, que obviamente são muito fortes, porque o que acontece é que dos pobres 95% têm a cor da pele muito escura, são negros. E portanto, há aqui uma articulação entre raça e classe, e que também é de género, obviamente, porque as mulheres também compõem um grupo muito substancial dos mais pobres neste país, e portanto é esta a constelação de dominações que domina as nossas sociedades. E o que acontece é que essas dominações atuam em conjunto, os movimentos que lutam contra elas estão separados. As feministas, por exemplo, podem lutar apenas contra o patriarcado, mas descuram muito a luta anticolonial e descuram a luta anticapitalista. Os movimentos quilombolas podem lutar contra o colonialismo na sociedade, mas descuram a luta anticapitalista e antipatriarcal. Os próprios indígenas a mesma coisa, portanto,
os movimentos divididos, a dominação unida. É essa a situação que nós temos e, portanto, o meu trabalho procura tentar mostrar como nós precisamos de unir os movimentos. O Fórum Social Mundial foi uma primeira tentativa nesse sentido. Não foi à frente, não avançou muito, porque foi apenas para nos conhecermos todos e os movimentos se conhecerem. Isso foi, aliás, notável como objetivo, mas não se transformou em articulação política. Articulação entre, quer diferentes partidos de esquerda, quer entre diferentes movimentos de esquerda, digamos assim, ou, portanto, se não quiser usar a palavra esquerda, pode usar a palavra dos oprimidos, da opressão, o que quiser, o lado oprimido da opressão. E, portanto, é por aí que nós temos que começar, e o Brasil mostrou nitidamente, aliás, eu costumo dar o exemplo muito claro, se nós vermos como é que, quando o capitalismo se reforça, reforça-se também o colonialismo e o patriarcado. Se olhar para o governo da Presidente Dilma, tinha mulheres e tinha negros. No momento em que veio o golpe para reforçar o capitalismo de origem neoliberal, desaparecem as mulheres e desaparecem os negros no Ministério. Houve aquela coisa caricata do Presidente dessa altura dizer que não tinha encontrado mulheres para o Ministério, que é uma coisa absolutamente caricata num país onde a maioria são mulheres. A tua esperança de vida é igual ao medo da morte. Se não morrer hoje, estás morto com muita sorte amanhã. Que a morte anda à solta, com os polícias em volta. Se amanhã está morta, que esperas da noite? Que te bata à porta. Os partidos progressistas, o movimento popular, andou 13 anos distraído, porque realmente pensava que a sociedade tinha sido profundamente transformada. Realmente as forças de esquerda tomaram o governo, mas não tomaram o poder social na sociedade e nem sequer curaram de democratizar a sociedade. E eu penso que no futuro, é disso que também tenho vindo a tratar, não haverá democratização do Estado se não houver democratização da sociedade. Portanto, é uma tarefa muito mais ampla e, portanto, todas essas conquistas parece que se desfazem no ar, digamos assim, de um dia para o outro, e se viu que era todo um certo verniz e, assim, passado esse verniz, as empregadas domésticas tinham que ser servidas como tinham antes, estavam a ter demasiados direitos, já não dependiam tanto da filantropia e, portanto, a classe no Brasil é sempre racista e é sempre também patriarcal. Isso mostrou-se uma grande virulência e está-se a mostrar uma grande virulência neste momento. Dão-te fome em forma de comida e mentira em forma de verdade. Querem-te nu, moda primavera-verão. Querem-te nu, moda outono-inverno. Dão-te um remédio fatal, uma colher de céu, outra de inferno. Uma delas está vazia, diz-me qual. O que é a esquerda, antes de mais? Quer dizer, nós temos uma esquerda organizada em partidos, com uma pluralidade de partidos, e temos a esquerda, que serão os movimentos sociais que lutam contra a opressão, as diferentes formas de dominação, e que estiveram ligados ou não a partidos ou a diferentes partidos, e muitos deles até numa estrutura apartidária, digamos assim, que foi a dinâmica que vinha um pouco também do movimento do Fórum Social Mundial. É evidente que os partidos, os governos, que durante muito tempo chamámos de governos populares, que na Bolívia, no Equador, na Venezuela, aqui no Brasil, que saem da emergência de fortes mobilizações populares, criou a ilusão nos movimentos sociais que os seus amigos tinham chegado ao poder e, portanto, descansaram. Quando exatamente devia ter sido o contrário, porque no momento em que os amigos chegavam ao poder, sabiam que esses amigos, ou deviam saber, iam ser sujeitos a múltiplas pressões para se distanciarem dos seus amigos e, portanto, governarem o país contra eles, eventualmente, mesmo não querendo, era preciso continuar a haver uma pressão de baixo. E isto é uma coisa que nós lutamos em todos os países. Os movimentos sociais do Equador ou da Bolívia lutaram muito por uma Constituição. Quando a Constituição foi promulgada, descansaram. Era o primeiro dia de luta, era esse. Era lutar para que a Constituição fosse cumprida. Não, descansaram. No Brasil, os movimentos sociais, de alguma maneira, descansaram. Talvez o único que não descansou e continuou com uma atividade de intervenção foi o MST, um dos maiores movimentos sociais da América Latina e, quiçá, do mundo, e, portanto, continuou com um certo ativismo, mas muitos outros pensaram que, tendo amigos no Planalto, podiam descansar. Finalmente, nós íamos ter uma sociedade um pouco mais inclusiva e, portanto, isso descuidou a retaguarda dos movimentos. No que respeita aos partidos, e nomeadamente ao partido protagónico, o caso do PT,
é sempre a mesma ideia de tomar o poder ou tomar o governo. E realmente houve essa ilusão que num sistema político que não foi reformado e onde não se fez uma reforma política, houve a ilusão que se podia governar à moda antiga para outros objetivos. Com as mesmas alianças, com as mesmas formas, com a mesma ideologia que vem da Segunda República, que é um pacto, obviamente, entre as elites, onde as classes populares supostamente não deviam entrar para perturbar o jogo. Mas a verdade é que, como as sociedades não podem ser planeadas como uma linha de montagem, houve aqui uma perturbação e em 2013 um operário mecânico só consegue chegar à presidência da República. A partir daí cria-se exatamente uma primeira fissura na própria hegemonia das classes dominantes, porque alguém entra que não pertence, digamos assim, às elites. O primeiro movimento é tentar absorvê-lo. O que foi, de certa maneira, fácil, na medida em que, como eu digo, basta ver, enfim, a carta aos brasileiros do presidente Lula, quando tomou a presidência, portanto, não ia alterar os compromissos internacionais, financeiros do país, etc. O modelo de desenvolvimento que foi posto em causa era um modelo que não era sustentável a longo prazo, era um modelo da continuidade com o colonialismo, que era o extrativismo, era a extração de recursos naturais, tornado possível devido ao impulso de desenvolvimento da China num contexto de altos preços das commodities. Portanto, era uma situação em que todos ganham. E, portanto, todos ganham, não é fácil governar, mas é mais fácil governar numa situação desse tipo. E, portanto, a partir daí, os bancos nunca tiveram tantos lucros como tiveram a partir de 2013, obviamente os ricos continuaram a aumentar em grande escala, e uma parte pequena, mas significativa, que transformou o Brasil, porque transformou mais de 50 milhões de pessoas através da Bolsa Família, através das políticas de inclusão. Obviamente transformar o país, não se pode pôr e trivializar a ideia de que tantos milhões que não comem uma vez por dia, passar a comer 3 vezes por dia, que isto não é uma revolução. Obviamente que é uma revolução, mas foi feita com o mesmo modelo de desenvolvimento e com o mesmo sistema político que favorecia as elites e as classes dominantes. No momento em que a solução do ganha-ganha, em que todos ganham, entra em crise devido à crise da própria China, uma certa atenuação do desenvolvimento da China e, portanto, da procura de recursos naturais, bem, aí realmente o modelo entra em colapso, praticamente. Aliás, entra em colapso por outras razões. Também internacionalmente, os preços do petróleo, por exemplo, foram, de uma semana para a outra, passaram para metade. Não foram os mercados. Foi, obviamente, uma intenção do imperialismo norte-americano, a meu entender, que queria neutralizar a Rússia, que depende muito do petróleo, neutralizar o Irão, que devido ao fim do embargo ia entrar no mercado internacional do petróleo e era preciso fazer baixar o preço do petróleo, e obviamente a Venezuela. Pronto, isso atingiu também o Brasil, onde os países emergentes estavam a ter, obviamente, também algum protagonismo internacional. Era preciso neutralizar o Brasil como um dos países emergentes. Portanto, uma relação entre relações internacionais e, obviamente, relações internas que levaram a esta situação. Portanto, o erro foi um pouco esse. O que é que nós estamos a assistir agora? É que terminou a hegemonia da própria classe dominante. Isto é, ela vai aguentar a sua hegemonia até à produção do golpe. Até ao golpe é o ponto final da hegemonia da classe dominante no Brasil. A partir desse momento, ela esborou-se. Exatamente o que estamos a ver, porque já todos nós sabíamos que haver corrupção no PT nunca seria apenas no PT, porque o sistema era um sistema de corrupção sistémica e o PT foi, de todos os partidos, o que teve menos tempo no poder, portanto, de certeza que ela era sistémica, e, portanto, neste momento, a hegemonia que permitiu a Segunda República caiu completamente e, portanto, as classes dominantes estão a comer-se umas às outras, digamos assim, com os escândalos diários de escutas disto e daquilo, e em que os periódicos que criaram o golpe, que promoveram o golpe, estão neste momento a atacar os golpistas, digamos assim, como se agora realmente se repusesse a democracia, pondo apenas os golpistas à vista, como nós já tínhamos visto que eram golpistas. Não é? É uma situação de crise de hegemonia na sociedade brasileira, que, entretanto, não pode, neste momento, ter nenhuma solução muito criativa, em meu entender. A solução criativa numa situação em que, por um lado, a classe dominante perdeu a hegemonia nitidamente, vê-se como está
sem ter um norte para onde ir, metem-se na prisão uns aos outros, digamos assim. Por outro lado, as classes populares não têm ainda uma capacidade organizada de resposta. Foram apanhados de surpresa, houve um grande choque, as medidas que estão aí em preparação não chegaram ainda ao bolso das pessoas, leva tempo a que este empobrecimento atinja a sociedade, o sucateamento da educação, da saúde, leva um tempo até filtrar, até à base. Há, portanto, aqui uma situação de impasse entre uma classe dominante que tem uma crise de hegemonia muito forte e as classes dominadas, as classes populares, que ainda não se conseguiram organizar como uma resposta. Organizam-se já na rua, mas ainda não tão significativamente quanto podíamos imaginar, sobretudo se olharmos aos jovens e à participação dos jovens, que ainda é relativamente escassa, embora recentemente aqui em São Paulo tivéssemos tido uma manifestação de que algo está a mudar, e portanto temos aqui uma dualidade de impotências, quer dizer, da classe dominante e também das classes populares. É bem possível que neste momento de impasse, esse impasse acabe por ser, a sua expressão, acabe por ser esta politicamente. Dos três órgãos de soberania que estão, todos eles um pouco deslegitimados, é o único que não foi eleito, que não é eleito, que é o Judiciário, que assume uma posição, digamos, de gerir este impasse durante algum tempo, e é natural que ele o gira, e pode geri-lo de várias formas, mantendo-se dentro do campo do Judiciário, ou algum membro do Judiciário afirmar-se como líder político. Isso vai criar uma perturbação enorme nas classes populares e nos movimentos pelas direitas já e os movimentos que estão aí no terreno. Sempre houve apenas duas estações, uma para entrar e outra para sair. Tem de estar aqui em forma de não estar. Começa invisível e subterrâneo. Temos de começar pelo fim ou pelo princípio para sermos contemporâneos? As medidas que estão aqui a ser impostas são as medidas que foram impostas aos portugueses em 2011. É exatamente a mesma coisa. É a crise da Previdência, é a crise das leis trabalhistas, é privatizar a saúde, privatizar a educação. É a mesma coisa. A receita neoliberal é global. Aplica-se, pois, com nuances de país para país. Nós, na Europa, temos vindo a vivê-la. A própria Grécia também sofreu de uma forma violenta. E Portugal, em 2011, conseguiu livrar-se, e podemos também falar nisso, dessa maneira, que mostra o seguinte, que esta receita neoliberal, como digo, é global, ela apresenta-se com uma total rigidez, isto é, ou se fazem estas reformas, ou não há investimento externo, ou não há competitividade, ou não há o fim da recessão, e, portanto, o país não pode avançar, tem mesmo que fazer estas reformas, não é? E, portanto, nós podemos dizer que, se calhar, o facto de Temer ter caído em desgraça na Globo é parte da convicção de que ele não tem poder suficiente para levar a cabo reformas. E, provavelmente, num sistema de eleições indiretas ou de qualquer outra forma, há alguém que venha, pode ter, eventualmente, legitimidade suficiente, e então, se for alguém do Judiciário, provavelmente, ainda mais, porque não traz a mácula da corrupção, e isso vai ser muito importante, porque não é o movimento popular a lutar contra a corrupção, porque quem é candidato é quem lutou contra a corrupção. Isto altera completamente o cenário, mas o objetivo é aplicar estas medidas, obviamente, é isso que estão. E isto é que nós temos que ver, que isto é a grande farsa do neoliberalismo. Isto não é nada verdade, isto sabe-se e já está demonstrado que não é assim. Eles têm uma grande poder de convicção, porque tem o oligopólio dos mídias atrás deles, que mostram e que entram exatamente através dessa forma, como a gente sabe, de alienação das classes populares, que é convencer as classes populares que vivem acima das suas posses, a que realmente a sua pensão, mesmo magra, está em perigo se não for privatizada, obviamente, e as leis trabalhistas é melhor que a gente liberalize o mercado de trabalho e precarize, porque vamos aumentar o emprego. Pronto, é um pouco essa a lógica que está aí. O que acontece é vermos que, quando se resiste com êxito a isso, mostra-se efetivamente que há farsa, que é uma farsa. E o melhor exemplo é o caso português. Nós, entre 2011 e 2015, tivemos um governo reacionário que aplicou estas medidas. Em final de 2015 há eleições e os portugueses, como sempre, desde 1974, votam à esquerda, mas quem governa é a direita, porque a direita está unida e a esquerda está desunida. Pela primeira vez em 40 anos, os três grandes partidos de esquerda, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e os comunistas, decidem
articular-se, não para se fundirem de maneira nenhuma, mas com um acordo do governo que ponha travão à precarização das leis trabalhistas e à privatização da Previdência, entre outras. Isto é, aquilo que nós chamamos de austeridade, as políticas austericidas, digamos assim, como lhe chamamos, não é? E isso foi possível criar uma alternativa através de uma coisa muito corajosa, que hoje está por todo o mundo que eu vou, eu tenho que falar da experiência portuguesa, porque as pessoas perguntam-me com muita curiosidade, na Europa hoje, vêm a visitar Portugal, falam com o Primeiro-Ministro, então, mas como é que foi possível? Ainda por cima aquilo tem um nome, que foi um nome inventado pela direita para denegrir a possibilidade da esquerda se unir, chama-se geringonça, que é uma palavra, diálogo que não funciona. Mas como está a funcionar, e agora começa a ver a Europa que está a funcionar, e já vai funcionar pelo menos 4 anos, os alemães já têm uma palavra correspondente à geringonça, que é Krachwagen, e os alemães também, os ingleses também Craptation, ou seja, nós transformamos um nome negativo contra a esquerda num nome positivo, e temos muito orgulho nessa geringonça. É uma coisa limitada a um pacto de governo, mas que teve este efeito. É que fizemos exatamente o oposto ao que diz a receita neoliberal. E os resultados que estamos a ter são exatamente opostos ao que eles diziam se nós desobedecêssemos. O país nunca teve tão pouco desemprego como agora, estamos em 9%. É um dos países que está a crescer mais na Europa, está acima de 2%. O déficit público está a diminuir, a dívida pública mantém-se porque é impossível que ela se diminua de um ano para o outro, e o país está exatamente fazendo o contrário do que diz a receita neoliberal, está a erguer-se de novo. Ou seja, o neoliberalismo é uma farsa. Para nós que estudamos o capitalismo há muito tempo, sabemos que é assim. O capitalismo só é rígido enquanto não tiver que se confrontar com uma alternativa. Quer dizer, ele pressiona. É mais fácil, para garantir a acumulação deles, produzir o empobrecimento das classes populares, precarização das leis trabalhistas, privatização da Previdência, porque é um bolo de dinheiro enorme que entra no sistema financeiro, que é quem domina este país, não, obviamente. Não é? Obviamente que eles querem estas vantagens, eu não os critico por isso. O que nós temos a criticar é que não havia forças suficientes para resistir contra isso. Num momento em que eles têm que confrontar com uma alternativa política, eles adaptam-se. Diziam que não havia haver investimentos direto em Portugal, está a aumentar o investimento direto. E é por isso que Portugal está a crescer. E neste momento é uma bolha, inclusive imobiliária, com algum problema. As casas, as habitações em Lisboa estão a aumentar a 30% ao ano, no seu valor. Ou seja, o neoliberalismo é uma farsa e está a ser implementado aqui no Brasil, exatamente como farsa, até que as forças populares, os governos de esquerda, se deem conta que é possível uma alternativa política, eventualmente com uma reforma política, porque esta, como vê, isto só tem uma leitura, se isto só é possível numa condição. E isto é que é a grande reforma política, por isso é que o Brasil vai estar num impasse durante um tempo. É que os partidos de esquerda, em nenhumas condições, nas condições do mundo hoje, se devem aliar a partidos de direita. A esquerda tem que se aliar com a esquerda. E, portanto, se não é possível uma aliança com o governo, com outros partidos de esquerda, mantenhamos na oposição, até que essas condições sejam criadas. Ora, ir governar na base da conciliação com grupos de direita, com partidos de direita que, num momento oportuno, nos largam, como aconteceu com o PMDB, o PSDB, tudo isto, este governo, bem, não sejamos ingênuos, podemos cometer um erro uma vez, mas não vamos cometer o erro muitas vezes, porque senão houve um político que eu não quero aqui nomear, até uma pessoa com quem tive muitas relações, que dizia que a esquerda é burra. É burra se continuar a cometer os mesmos erros. As primeiras horas do dia não sabem andar. Não admira. Imaginação está racionada. Tens direito a 1 miligrama e de má qualidade. Guarda as asas debaixo da cama. Dobra-as com cuidado. Traz-lhes comida. Dá-lhes alento. Limpa-as com carinho para estar pronto a voar quando voltar o vento. Não te resignes a chorar hoje o choro da manhã. Não fiques a olhar tarde enquanto entardece. Aprende com a água. Se não se move, apodrece. É realmente a perda da face desta democracia fársica, não é? Porque na democracia não há inimigos, há adversários, não é? É a grande distinção. O inimigo é aquele que se quer destruir, o adversário é aquele com que se tem que articular na oposição e tentar, obviamente, ganhar ou perder, mas o adversário é aquele que tem uma posição contrária e que democraticamente pode ser elaborada para ganhar ou para perder. O inimigo é para destruir.
Portanto, a lógica do amigo-inimigo, que vem do Carl Schmitt, e, portanto, dos nazis alemães, e de todo o constitucionalismo, é a ideia de que dividimos entre duas águas, não é? Aliás, todo o conservadorismo, que eu acho que, aliás, é pior, o projeto que está em curso neste momento no neoliberalismo é que já não tolera efetivamente a democracia mesmo de baixa intensidade, portanto está-se a tornar mais fascisante, digamos assim. Por exemplo, começa a não ter confiança nem sequer na classe política e quer que sejam os seus a governar, o caso do Macri, por exemplo, o caso do Trump, de alguma maneira, com todas as contradições, são os homens de negócios que se transformam em políticos. O Macron na França é um homem do Rothschild, do capital financeiro, não é extrema-direita de maneira nenhuma, pelo contrário, mas também não vamos festejar que o homem é de esquerda, porque também não é, não é? E, portanto, esses vão perdendo a confiança. No jogo democrático são muito impacientes, não é? Porque realmente a direita aqui no Brasil podia ter, dada que a alteração no preço das commodities estava a levar a uma crise do sistema, que aliás a gente viu que na parte final do governo da Presidente Dilma, no segundo mandato já teve que tomar medidas antipopulares e ter um ministro que era totalmente contrário a tudo aquilo que ela tinha, o Levi, que estava contrário a tudo aquilo que ela tinha proposto no seu campanha eleitoral. Portanto, era de prever que houvesse crise e que nas próximas eleições esta orientação política perdesse as eleições. Estavam impacientes. E, portanto, nós nunca vimos, em nenhum outro país, eu não conheço, e tenho uma larga experiência nisto, que poucos meses depois de um governo, de um presidente ganhar as eleições, está-se a pedir o seu impeachment, sem prova nenhuma de crime de responsabilidade, e é isso a grande novidade que o Brasil deu ao mundo, infelizmente é uma novidade triste, que talvez a política mais honesta da América Latina foi impedida pelos políticos mais corruptos da América Latina, em plena democracia. Isso é que mostra a falência do sistema democrático e a necessidade de uma reforma política no Brasil. Resiste à classificação, à avaliação, à análise, à regulação. Ser historiador pessoal, porque se não fores, alguém vai escrever a história do que não és, vai encher de esquecimento o saco de lembrança e dizer que afinal tudo termina em bonança. A direita já tem um impulso interessante que é repor a legitimidade democrática, digamos assim. A direita já é uma ideia de dar a palavra ao povo, digamos assim. A direita já seria a forma mais eficaz, eventualmente, de travar estas leis. Porquê? Porque ninguém que vá dizer numa campanha eleitoral que quando chegar ao poder vai aplicar aquelas leis é eleito, não é? Provavelmente, também não sabemos, depende um pouco da publicidade e como é que os mídias vão funcionar, mas, sobretudo num país que passa 4 ou 5 horas por dia a ver televisão da mesma orientação. Mas, enfim, eu penso que seria difícil. Agora, é evidente que esse é um objetivo, e esse é um objetivo interessante. Se elas não forem possíveis, e provavelmente até pode ser que não sejam possíveis as diretas já, eu penso que essa energia é uma energia que deve ser transferida para qualquer outra solução, como eleições indiretas ou a permanência do Temer contra as medidas, porque realmente a luta é exatamente aqueles que querem aplicar as medidas e aqueles que querem travar as medidas. A luta neste momento no Brasil é essa, não é? Porque se viu que, efetivamente, eles não querem recuar de maneira nenhuma nas medidas, porque, como digo, muitos deles acreditam genuinamente que é a única maneira de repor a sua rentabilidade, que a gente pensa que há muitas outras medidas que seriam possíveis, bastava que o capital financeiro não fosse tão voraz como é no Brasil, que tem as taxas de juros mais elevadas do mundo, e em que 7,9% do vosso PIB é para pagar os juros da dívida, que é uma coisa que nenhum país faz. Parece que o Iémen, neste momento, também está na mesma situação, mas é raro, não é? Se é artista, ativista, cientista, curar as feridas, volta já, estou à tua espera. Para desnaturalizar a desigualdade e o sofrimento. Já não nos parecem mal porque temos comida e telemóvel, temos iPad, temos iPhone, temos iPorras, temos iBalas, temos iMerdas, temos iMortes, disfarçadas de iVida. Vamos curar as nossas feridas. Voltamos já. Carolina, é muito difícil prever porque são muitos, eu acho, aliás, costumo dizer que os sociólogos são bons a prever o passado, não é? A prever o futuro, não somos muito maus. E então aqui no Brasil, neste momento, acho que é muito difícil. É evidente que com o bombardeamento que se fez, mediático, da necessidade das medidas e da demonização da esquerda, e sobretudo do partido que foi protagonista durante este período,
Nós vamos precisar de um certo tempo para que a pessoa da rua não é o militante, é o cidadão, como começa a sentir no bolso o sucateamento do sistema de saúde, que já é fraco, mas ainda vai ser muito mais fraco, o pagamento da educação dos seus filhos, a possibilidade de perder a casa com uma hipoteca e ser despejado, o salário que vai baixar, provavelmente a distância entre a periferia de São Paulo e o centro da periferia, que o Haddad de alguma maneira tinha tentado diminuir, vai outra vez aumentar, e portanto vão começar a sentir isso, mas o sofrimento humano nunca é ativo politicamente, quer dizer, o sofrimento por sofrimento não vai lá, é preciso organizar-se politicamente. E aí é preciso realmente que as forças políticas, os movimentos sociais e os partidos possam captar a insatisfação que se vai gerar exatamente por essa razão. Mas leva realmente um pouco de tempo, porque as pessoas ainda não viram exatamente as consequências, mas vão ver a pouco e pouco. Leva mais tempo, leva menos tempo, é depender de quanto tempo a doutrinação, porque a gente vê que a doutrinação tem muitos limites, não? Ela não consegue doutrinar completamente, porque os seres humanos vivem na história e fora da história. Não estamos completamente dentro da história, porque se estivéssemos dentro da história, comportávamos como animais. Lembra-se do Animal Farm. Quer dizer, se eu realmente não tiver a possibilidade de sair da história e criar outras soluções, então eu realmente estou totalmente dominado. Mas os seres humanos têm essa criatividade. Ninguém esperaria que Portugal fosse criativo politicamente e agora foi criativo. Amanhã pode ser o Brasil, pode ser outro país. Quer dizer, nós estamos em vésperas de eleições na Inglaterra e há pouca semana ninguém acreditava que o Jeremy Corbyn pudesse ganhar as eleições. Neste momento, o Guardian acaba de mudar de posição e já é a favor do Corbyn. Quer dizer, as coisas têm uma certa criatividade e aqui o que é preciso é um poder de agregação das forças de esquerda e não vai ser fácil, nos próximos anos, renovar a esquerda pelas condições que podemos discutir se quiser, mas é muito difícil, em meu entender, vai ser difícil. Aquilo que, por exemplo, aconteceu agora com o Partido Trabalhista na Inglaterra, não aconteceu agora, aconteceu há 4 anos, ou há 3, com o Jeremy Corbyn, que os jovens, ao contrário dos jovens espanhóis que criaram o Podemos, os jovens ingleses decidiram inscrever-se em massa no Partido Trabalhista. Foi isso que levou o Jeremy Corbyn ao poder. Porquê? Porque eles acharam que o seu partido tinha sido aquele partido tinha completamente sido descaracterizado pelo Tony Blair, tinha apoiado a guerra no Iraque, tinha feito todas aquelas tropelias e, através de uma inscrição massiva, alteraram a política do partido. No Brasil, eu corro o Brasil todo e os jovens não estão a sentir-se atraídos de maneira nenhuma pelo PT, penso eu. Há alguns pelo PSOL, mas eu trabalho muito com rappers, como talvez saibam, e portanto é com esses jovens que eu vejo que estão a fazer uma atividade política extraordinária neste país, mas fora do movimento partidário. Não é? Isso vai durar algum tempo, portanto não sabemos muito bem como é que se vão reorganizar, se vai surgir, eu penso que há eventualmente espaço para mais um partido novo de esquerda, de outro tipo. Toda a vez que tu ligas a TV, um jovem negro morre e tu não vês. Toda a vez que ligas a TV, um indígena morre e tu não vês. Toda a vez que ligas a TV, um transexual morre e tu não vês. Toda a vez que ligas a TV, uma mulher é violada e tu não vês. Desliga a televisão e vais ver o que não vês. Eu acho que o ex-presidente Lula é tanto parte do problema como parte da solução. Eu tenho um grande respeito por ele, sou amigo dele. É um homem que, sem dúvida, é a figura mais notável da história do Brasil depois da independência, a quem o Brasil deve para sempre. Tem uma dívida absolutamente extraordinária. Mas é evidente que é um homem que é refém, obviamente, do seu passado, como também todos nós somos. É um homem que teve, como ninguém mais tem, e como não teve a Presidente Dilma, a capacidade de conciliar classes. Porque é uma pessoa que realmente conseguiu fazer uma política de conciliação muito forte. Isso é um trabalho notável que ele realizou e que transformou o Brasil. O Brasil é hoje muito diferente de 2003. E o legado dele vai se dar mesmo, até contra ele, mas foi devido a ele que hoje as pessoas pensam no Brasil, a possibilidade de uma sociedade melhor.
Agora, o presidente Lula, é evidente que neste momento, como não houve renovação nos partidos de esquerda, é o único nome da esquerda com alguma viabilidade para ganhar umas eleições. E, portanto, se a esquerda quer ganhar as eleições, tem que ser com o presidente Lula. E é evidente que isso é importante para ganhar as eleições, porque se não tiver, provavelmente não ganha. Agora, com o presidente Lula não vai haver renovação do PT. Não vai haver uma renovação política muito profunda. Porque essa renovação passa pela transformação do PT num partido-movimento, passa pela democracia participativa dentro do partido, como temos o Podemos, passa por uma articulação com o PSOL e com os movimentos sociais, que eu penso que neste momento, com a lógica de conciliação que o presidente Lula tem no seu imaginário, vai ser muito difícil de o levar. Portanto, eu penso que nós, que somos amigos deles e solidários políticos, inclusivamente de muito aspecto, por exemplo, se eu fosse brasileiro e ele fosse candidato, eu não tinha nenhuma dúvida em votar nele, porque a alternativa seria provavelmente Dória, não é? Bolsonaro nem sequer será provavelmente a alternativa, mas seria agora. É evidente que há limitação para uma reforma política, porque, por exemplo, estando Lula, não vai ser possível criar um novo partido. E eu penso que a esquerda brasileira tem espaço, eventualmente, para um novo partido, a partir desta mobilização social que eu estou a ver, que ainda é um bocado incipiente, mas o que eu estou a ver é que é curioso, aquilo que em Portugal foi possível, unindo as esquerdas, via partidária, no Brasil está-se a fazer via movimentos sociais. Temos duas frentes, Brasil Popular, o Povo Sem Medo, que são duas articulações que, aliás, falam uma com a outra, em que algumas organizações estão nas duas, inclusivamente. Portanto, eu penso que esta articulação profunda está-se a dar. Se amanhã se vai transformar ou ter uma voz partidária, depende muito do futuro. Portanto, eu acho que o presidente Lula vai ser um fator muito importante. É evidente que a direita sabe exatamente isto que eu estou a dizer. Há uma fração, eventualmente, da direita mais inteligente, que até é capaz de pensar que talvez fosse bom que o presidente Lula voltasse à presidência para destruir de uma vez para sempre o mito Lula. Porque ele não vai poder governar como governou, não há uma reforma política que lhe permita governar de outra maneira, os preços das commodities são o que são, e, portanto, destrói-se o mito de uma vez para sempre. Porque se ele não voltar a ser presidente, o mito está intacto, porque a gente sabe a aceitação que ele continua a ter, que é uma coisa absolutamente notável, que todos os cientistas políticos deviam estudar no mundo. Um homem mais demonizado pela imprensa oligopolista e pelos médios continua a ter uma aceitação nacional enorme, não é? Portanto, é isso, que é um fator. O presidente Lula é parte do vosso, foi uma parte muito importante do vosso passado, vai ser uma parte importante do futuro a curto prazo, e essa parte desse futuro tem o seu lado muito claro e um lado menos claro. E acho que é bom que nós digamos isto, que possamos dizê-lo publicamente, que tenhamos consciência disso, para pressionar, eventualmente, um presidente Lula, um candidato Lula, a atenuar um pouco a ideia da conciliação e a unir-se mais com o movimento popular, que foi também a sua tradição. Só que ele não teve que tomar, no tempo em que ele governou, não teve que tomar uma grande posição entre uns e outros. Era amigo de todos. Lula, paz e amor. Nós não vamos estar numa década de Lula, paz e amor, porque não há condições para isso. Os turistas teleféricos vão nas favelas ver as metáforas do que são quando estão desligados da corrente do dinheiro, do conforto e da ostentação. Entram em casa com os olhos fixos nas saídas de emergência. Não conseguem estar na cama sem pedir assistência. Descriadores de merda. Desliguem a corrente elétrica antes de serem eletrocutados e façam da alegria e do amor geradores artesanais de justiça e de liberdade, todos diferentes, todos iguais. Sabe, eu não acredito que os jovens estejam despolitizados. Eles nunca estiveram despolitizados. Eles não gostam é da política que dominou e, portanto, consideram-se politizados porque aquela política não lhes interessa. Porque realmente não interessa. Esta política, a gente inteligente, a gente que tenha ideais, a gente que luta por causas, porque é tudo feito de táticas, é tudo feito de negócios, é tudo secreto, é tudo corrupto. E, portanto, o jovem tem ideais e, portanto, com essa política não se entende. Ora, não é despolitizado.
Eu trabalho com rappers do Rio Grande do Sul que estão a escrever a história descolonial do sul do Brasil em rap, porque obviamente os lanceiros negros na Guerra do Sul foram liquidados por uma coligação entre brancos de diferentes fações e foram liquidados realmente porque eles não queriam negros livres no Rio Grande do Sul. Quer dizer, colonialismo puro aqui no Brasil. Não aprendem aquilo na universidade, mas dizem em rap, nos seus álbuns. O Rafuage, que é um grande centro. Um outro está a fazer doutoramento comigo em Coimbra, que é o René Inquérito, que é de Minas Gerais, e que está a fazer doutoramento em Geografia, mas é um grande rapper. Portanto, eu realmente não acredito nessa desmobilização dos jovens. O que a gente viu, por exemplo, com o movimento dos indignados, aliás, até tenho um livro, não está publicado em português, mas está em espanhol, A Revolta dos Indignados, em que eu mostro como os jovens estavam à espera de uma política com a qual se pudesse identificar. E foi esse movimento de rua, foi o movimento dos indignados, que depois, inclusivamente, parte dela se canalizou para um partido de tipo novo, que é o Podemos, que com todas as dificuldades vai continuando a tentar manter essa dinâmica de partido-movimento, com os círculos de cidadãos, a tomarem decisões, etc. Com muitas tensões, obviamente, e com muita desilusão por parte de muitos jovens também. Mas, de todo modo, as coisas nunca são perfeitas. O que eu chamo a sociologia das emergências é o embriónico, é aquilo que vai surgindo e não surge perfeito, tem que seguir trabalhando nisso. Portanto, eu acho que os jovens estão à espera e vão encontrando as suas formas de politização. Quer dizer, o que se fez neste país com os pontos de cultura é uma coisa absolutamente extraordinária, de renovação democrática. Este Lafoage e tantos outros são produto dos pontos de cultura. Democratizou-se a cultura, jovens que trouxeram... E esta cultura é uma cultura política, porque foi a cultura quilombola, foi a cultura indígena, foi a cultura das periferias. E isso é que é notável. O senhor imagina alguma vez que eu, se me tivessem dado doutoramento honoris causa, como deram em Brasília recentemente, eu podia ser a música da apresentação do doutoramento honoris causa, fosse um rapper, o Gog, que é um grande rapper de Brasília, é um amigo. Isso não era possível há muito pouco tempo, porque isso não era música, eram periferias, eram negros. Agora não. Portanto, esses jovens estão politizados. Não estão politizados ao nível dos partidos que existem agora. Por isso é que eu digo, talvez haja espaço para um outro partido, ou para uma transformação dos partidos existentes, mas que obriga a uma renovação da classe política, porque se olharem para as mesmas caras, essas caras não lhe inspiram confiança. Não lhe inspiram confiança, não é? Portanto, vamos ver, é um momento interessante na sociedade brasileira de renovação e o grande problema é realmente que tudo isto se transforme, porque eu penso que agora a rua, o movimento de rua, acho que a democracia se defende na rua, neste momento. A rua é o único espaço público que não é colonizável pelos mercados financeiros e, portanto, é um espaço importante, um espaço de paz, de manifestações pacíficas, que obviamente vai ser problemático, porque os infiltrados, vai haver agentes provocadores, vai haver gente que vai ser infiltrada para provocar violência e para dizer que são todos violentos e que vai haver, enfim, suscitar a brutalidade policial. Isso tem acontecido em todo o país, em todo o mundo, porque não há de acontecer aqui no Brasil. Mas se estivermos atentos, é um movimento de renovação. Agora, por quanto tempo? Porque a rua é muito boa para manifestar as aspirações políticas das classes populares, dos jovens, mas não pode formular política. Ela não é capaz de formular política, na rua não se formula política, não é? Isso obriga a outro tempo, a negociações, conversa, etc. Tudo isso vai levar o seu tempo, mas eu acho que o grande problema é de saber se esta crise de hegemonia se pode entrar numa crise social muito forte que desagrega o tecido social. Eu penso que não vai suceder isto, mas eu há 2 anos, há 3 anos, não podia prever o que se passa hoje na Venezuela, não é? Que é uma situação caótica, com uma intervenção e uma ingerência estrangeira de todo tamanho, mas nós sabemos que a ingerência estrangeira esteve muito presente aqui no Brasil, não é? Sabemos muito bem de grupos democráticos que foram financiados pelos irmãos Koch. Sabemos muito bem, está documentado, não é? Porque os irmãos Koch são os homens do petróleo norte-americano e querem que o pré-sal esteja no mercado internacional. Eles não são apenas capitalistas. Isto não estávamos a fazer o socialismo aqui no Brasil, mas era um certo nacionalismo capitalista com laivos nacionalistas. A ideia do socialismo para os jovens hoje é extremamente complicada. Nós temos que nomear isso bem já do Fórum Social Mundial, quando nós
o slogan foi "Um outro mundo é possível", é porque nós não sabíamos nomear esse mundo. Por isso é que lhe chamámos "Outro mundo é possível", porque se nos perguntasse, mas que mundo é esse? Não sabemos. Para um é o socialismo, para os indígenas é o bom viver, para as castas da Índia é a dignidade e o respeito. Quer dizer, o socialismo é um nome, uma metáfora de uma sociedade justa. Eu costumo dizer que para mim o socialismo é democracia sem fim. É democracia na sociedade em todos os setores e, portanto, não apenas no sistema político, porque isso é a convivência com o fascismo social. É por aí que eu penso que a gente pode renovar politicamente e é por aí que os jovens se podem identificar de novo com a política institucional, digamos assim. Mas vamos passar por um momento de desinstitucionalização, que aliás vem de cima. A desinstitucionalização, a rua, não é usada apenas pelas esquerdas, é usada pela extrema-direita, que também sabe utilizar a rua. Não é? E sabe usar o Twitter, como o Trump. E, portanto, sabe usar as redes sociais. E até usa melhor que, se calhar, as esquerdas, neste momento, em tempo de fake news e de pós-verdade. Não é? Portanto, acho que é um momento tenso, politicamente interessante de analisar, muito incerto, entre o medo e a esperança, e muitos jovens vivem exatamente esse medo da precariedade, que é coisas que nós considerávamos absolutamente reformistas da social-democracia, para voltar à sua ideia de socialismo, e que para nós, nos anos 70, eram concessões ao capitalismo, era o capitalismo de rosto humano, ter saúde pública, ter educação pública, ter uma previdência pública. Pergunto aos jovens hoje. Isto é revolucionário para eles. Imaginarem que vão ter um emprego com alguma carreira e com alguma estabilidade, que vão ter acesso à saúde pública, que não vão gastar uma fortuna nos seguros de saúde, e que vão ter uma educação pública de nível e que não vão gastar uma fortuna na educação, isto é revolucionário, neste momento. Os descriadores ficam enterrados no trânsito. Os sapatos caminham sozinhos, descalços, a sonhar outros caminhos, carregando o peso das gravatas de chumbo com que os burgueses se enforcam antes de enforcar o mundo. Eu acho que isto realmente é um ano histórico do colonialismo, que criou sociedades escravocratas e que a escravatura ficou no imaginário popular, o racismo, o colonialismo, como digo, está presente sob outras formas, até porque na América Latina as independências não foram dadas aos povos nativos ou aos escravos, mas aos descendentes dos colonos e, portanto, é muito diferente do processo de independência na África, por exemplo, onde foram as populações locais que assumiram esses países. Portanto, daí a ideia do colonialismo interno. Eu penso que isso existe, como existe também nos Estados Unidos, essa criminalização do racismo, através das drogas ou outras, que nós estamos a ver como uma percentagem significativa da juventude negra nos Estados Unidos está nas prisões. De alguma maneira destruiu-se a contestação social pondo-a nas prisões, ou estão matando. Black Lives Matter, portanto, todo o movimento Ferguson, etc., é um movimento dos negros, porque num país que ainda era governado por um presidente negro, nós tínhamos assistido a uma reemergência do colonialismo e do racismo numa virulência extraordinária, não é? Portanto, isto está no nosso... E é por isso que eu digo hoje que o capitalismo não atua sem colonialismo e sem patriarcado, sobretudo o colonialismo particularmente forte nas sociedades que vieram do colonialismo histórico europeu. Não tínhamos dúvidas disso. O caso de Portugal é um caso realmente muito interessante neste domínio, porque nós sabemos há muito tempo, os estudos estão todos disponíveis, de que realmente as drogas, se não houvesse grandes interesses em que as drogas fossem ilegais, obviamente que elas seriam vendidas ao preço da farinha ou do açúcar. E, portanto, seria um produto que, obviamente, que é perigoso para a saúde se tomado em excesso, como o álcool, como o tabaco, como tudo, mas que não levantava outros problemas que não esse, não é? Mas, exatamente porque ela não é produzida, porque se fosse produzida só nos Estados Unidos e não na Europa, eu quase tenho a certeza que seria legal. Mas como é produzida fora da Europa e dos Estados Unidos, mantém-se porque é uma forma de manter esses países também reféns. É o caso da Colômbia. Como sabe, a luta contra a droga foi o sucedâneo da luta contra o comunismo, não é? Usando as mesmas armas, a militarização, etc. Não é? Portugal realmente tem uma solução que tem sido eficaz. Isto é, foram realmente legalizadas as drogas, quer dizer, em Portugal. E, portanto, o que há tratamentos de substituição que existem e que funcionam perfeitamente, e isso transformou-se numa questão de Estado. Isto é, foi uma solução que, embora fosse adotada durante um governo socialista, o governo conservador não tocou nessa questão.
E, portanto, já não é uma questão de partido ou de governo, é uma questão de Estado. Porque deu resultado, vê-se, obviamente, a criminalização da droga era grande, desapareceu, obviamente, o que há que tratar são as pessoas, mesmo das drogas mais pesadas, e está a funcionar. Como sabe, quando o Michael Moore fez aquele filme à procura das inovações que os americanos deviam procurar no mundo em vez de os invadir, deviam dizer, vocês deviam vir a Portugal. O caso de Portugal é a questão das drogas, exatamente por essa eficácia. E tem funcionado, realmente, e penso que é a solução, e seria a solução para o mundo, e seria a solução aqui, não tenho dúvidas nenhumas. O problema todo é que nós temos, internacionalmente, nos países que são mais dependentes da hegemonia dos Estados Unidos, a lógica proibicionista, porque ela é extremamente lucrativa para o sistema internacional, para o capital financeiro, para os sistemas militares. Bem, num continente que foi dominado que é dominado por um país que conseguiu adotar a lei seca durante um tempo, mais facilmente adota estas leis proibicionistas. Quando o próprio Presidente do México, veja, isto já está, nem é uma questão de esquerda ou de direita, não é? O Presidente do México recentemente disse que era preciso legalizar as drogas e que seria essa a solução. Bem, é evidente que os americanos querem ir imediatamente em cima, não é? E têm poder para fazer isso. Portanto, eu acho que há espaço para a criatividade. Como eu digo, nós estamos na história e fora da história, portanto é possível criar soluções novas. Funcionam, coisas que não são a grande revolução, mas são transformações que alteram a vida das sociedades de maneira significativa, e tem que haver forças políticas, neste caso uma conjunção de pessoal da saúde e de gente política dos movimentos de esquerda que tinham vindo a pedir a legalização das drogas, como a legalização do aborto, com muitas outras medidas. Portugal é hoje um país onde não só o casamento entre homossexuais é permitido, como a adoção por casais homossexuais, num país que se dizia que era muito conservador. Quer dizer, os países reinventam-se de vez em quando, não é? Eu acho que o Brasil também se vai reinventar, não tenho dúvidas nenhumas. Há que acreditar nisso. Não é acreditar, a história realmente mostra que o país se reinventa. O que estamos a passar é a crise de uma segunda república que esgotou as suas capacidades de hegemonia, vive um momento de impasse, e agora vamos ver como é que se vai criar um outro modelo, sem muita turbulência, com alguma turbulência social, mas sem violência, obviamente, e que permita que o país vá para uma solução mais rica, e isso obriga, como digo, uma reforma política, democratização dos média. Os mídias têm que ser democratizados, o sistema político tem que ser democratizado, a cultura tem que ser democratizada, a ciência tem que ser democratizada, a universidade tem que ser descolonizada, porque nós permitimos os jovens negros entrar nas universidades, ainda em pouca medida, mas alguma medida extraordinária, mas não alteramos o plano de estudos, não alteramos o currículo, a história continua a ser uma história colonizadora e colonial e patriarcal. Portanto, há muita tarefa histórica, mas por isso é que existem homens e mulheres que estão realmente interessados numa transformação social. É isso. Tanta distinção para tanta confusão, tanta separação para tanta intimidade, tanta monogamia para tanta solidão, tanta religião para tanto pecado, tanta monotonia para tanto grito calado. Porra, não há pecados, nem além, nem aquém do Equador. Há só políticas extrativistas, especialistas, colonialistas, sexistas, oportunistas. Sugam os corpos, sugam as almas e pedem palmas às nossas almas, às nossas frágeis, incorruptíveis, inabaláveis e inatingíveis almas. As crises, se não forem uma crise permanente, porque a crise permanente destrói a oportunidade. O neoliberalismo quer crise permanente, quer que os países estejam permanentemente em crise, porque a crise permanente transforma-se ela própria na solução, bloqueia soluções. Mas se a crise não for permanente, e esta não é, porque é uma crise política, nitidamente, de hegemonia, a económica é outro nível, porque é do neoliberalismo, esta crise cria oportunidades. E, portanto, agora vamos ver como é que o campo popular se articula. Como digo, está numa fase de impasse, mas dá sinais de que pode reagir pela reposição das energias democráticas, da deliberação democrática, por isso a direita já é uma sinalização nesse sentido, e bloquear as medidas. O importante é bloquear as medidas. E eles sabem que essa é realmente a luta em que o Brasil vai estar metido nos próximos tempos. Somos criadores. Vamos curar as nossas feridas, voltamos já. A tesão é o tempero da ação. A tesão é a arma na mão. A tesão é a libertação. Somos criadores.
Vamos curar as nossas feridas. Voltamos já.